Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência comunica com muito pesar o falecimento, em data de 9 de novembro de 2020, do senhor Rivaldo Macari, advogado, promotor público e leiloeiro, natural do Rio de Janeiro, deputado constituinte e deputado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado federal, representando os catarinenses e prefeito de Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, todos eleitos pelo PMDB no final do século XX e início do século XXI. Lançou a primeira candidatura a deputado estadual em 1986 para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pelo PMDB, sendo eleito com 17.345 votos para a 11ª legislatura, 1987-1991. Nesse período, participou da Constituição, assinada em 5 de outubro de 1989, e integrou as comissões permanentes de Finanças e Tributação, Constituição e Justiça, Redação de Leis. Aos familiares, parentes e amigos, os nossos sentimentos pelo passamento do amigo e colega Rivaldo Macari. Conforme todas as virtuais, a ata da sessão anterior será enviada por e-mail para todos os senhores e senhoras deputados e, posteriormente, nós faremos a recolha das assinaturas. Da mesma forma, houve a distribuição eletrônica do expediente. Passamos a breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Maurício Scudilarchi. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Nossos sentimentos aí pelo falecimento do Dr. Rivaldo Macari, foi promotor de justiça e foi secretário de segurança. Lembro que a primeira reunião dele como secretário de segurança, eu participei como delegado de polícia lá no município de Curitibanos, na sede da Associação Comercial do CDL lá em Curitibanos. Então, meus sentimentos, pessoa de bem. Senhor presidente, queria registrar a reunião do dia de hoje da nossa bancada do Oeste, da qual Vossa Excelência participou, junto com os 15 deputados da bancada do Oeste, onde vários se manifestaram aí, a deputada Luciana, a deputada Marlene, o Sareta, deputado Fabiano, Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, enfim, o deputado Altair Silva, preocupados com a situação que enfrenta a região de todo o Grande Oeste catarinense com a estiagem. E nós programamos essa reunião, convidamos o secretário da Agricultura, também a presidenta IPAG, do IMA, a Defesa Civil, a Secretaria do Meio Ambiente, e tivemos a presença de todos, e ainda na noite de ontem recebemos uma ligação da vice-governadora, Daniela Rainer, que faria questão de participar dessa reunião. E efetivamente participou da abertura, se posicionou no sentido da preocupação com essa situação de estiagem, que hoje nós já temos 87 municípios declarados como de calamidade pública. No total, esse ano, em Santa Catarina, já foram 126 municípios declarados de calamidade pública, o que é uma situação bastante grave em razão do nosso potencial agrícola, maior produtor de leite, de aves e suínos do Brasil, entre os maiores, em alguns casos o maior, e cuja produção em aproximadamente 30% já está afetada de forma bastante grave. Nós tivemos ali
a exposição por parte da vice-governadora do programa Reconstrói SC, dos valores já destinados para o combate à estiagem e 5 milhões destinados pela Assembleia Legislativa para o governo do Estado fazer essas tratativas. Como é bom a economia que a Assembleia Legislativa faz, porque se tivesse no Executivo esse recurso, ele já teria sido comprometido. Como vem para o Legislativo, dentro do 12º, dentro da cota do Legislativo, ele acaba sendo economizado, e agora foi possível, através da Assembleia, a devolução desses 5 milhões para o apoio aos produtores e ao Conselho de Desenvolvimento Rural. Mais 15 milhões foram viabilizados, também aprovados pela Assembleia, e mais 4,5 milhões, ou seja, 4 milhões e 500 mil reais, que já estavam no Fundo de Desenvolvimento Rural, em razão de situações climáticas do nosso estado e que já estavam ali com a provisão de serem aplicados. Pelo que foi levantado, nós verificamos as ações que estão sendo desenvolvidas, entendemos ainda, isso foi um pensamento de todos os deputados e deputadas da bancada do Oeste, no sentido de que tem que ter maior agilidade para que esses recursos cheguem ao agricultor. O agricultor ainda não tem as informações corretas de onde buscar os recursos, quais as fontes e como chegar. Segundo exposto hoje, esse encaminhamento deverá ser feito via IPAGRE. Nós esperamos, inclusive, o deputado Mauro pode levar a mesa, apesar de que nós vamos levar via bancada do S já na próxima semana, um pedido para que a própria Assembleia, naquele programa Notícias em 1 Minuto da Assembleia, possa ser divulgado ao Estado, à população, a todos, a forma mais rápida de acesso a esses valores. Hoje existe uma dificuldade de água em vários municípios, inclusive frigoríficos buscando água em rio, há falta de caixas de água e nós temos que buscar uma forma de trabalhar essa questão da estiagem de maneira permanente, não quando tem a estiagem, todo ano quase tem. Aí, de novo, o estado de calamidade, a burocracia toda, enquanto nós poderíamos ter um sistema de prevenção da busca de armazenamento de água, seja através de caixa de água, seja através de cisterna, seja através de açudes, incentivando a um custo a fundo perdido que os nossos agricultores implantem, onde tem aviário, onde tem chiqueirões, para que todos aqueles telhados possam receber equipamentos para a coleta de água da chuva. Então, você, com vários telhados daqueles, você consegue, mesmo com uma chuva pequena, você armazenar uma boa quantidade de água. Se você conseguir com que essa água toda seja coletada, seja dirigida às caixas de águas ou aos próprios açudes, para que nós tenhamos uma coleta. Então, nós temos que ter um programa permanente que pegue município por município e vá conseguindo levar a todas as propriedades uma forma de armazenagem de água eficiente, para que, mesmo na estiagem, ocorrendo pequenas chuvas, já possa repor o estoque e possamos ajudar o nosso produtor. Imagine produtores aí que recebem milhares de suínos, de aves
para preparar para ir para os frigoríficos, não tendo água para atender essa demanda. Já estamos com dificuldade de água para o próprio consumo humano. Então, imagine a dificuldade de água, o gasto que aumenta na propriedade, as dificuldades que o agricultor enfrenta. Então, toda a produção de leite, aves e suínos fica comprometida, é isso que nós temos hoje no estado de Santa Catarina, e por esse motivo, os deputados da bancada do Oeste requisitaram a reunião. Foi feita na manhã de hoje, como eu disse, foi realizada com a participação do secretário Ricardo Gouveia, da Agricultura, o secretário Neto, da Defesa Civil, a presidente e os diretores da EPAGRE, o presidente do IMA, o Venâncio, e o Celso, da Secretaria do Meio Ambiente, que falou também sobre a questão das outorgas, que também é uma questão que interessa aí a nossa agricultura. Então, para revisar, 87 municípios já decretaram agora estado de calamidade em razão da estiagem, com um total de 126 municípios esse ano em razão da estiagem, em razão de outros problemas climáticos enfrentados no nosso estado. A vice-governadora participou, falou das ações que implementou e da busca de solução para esse problema. Então, era o relato que eu queria fazer, deputado Mauro de Nadal, e mostrar a preocupação dos 40 deputados, como houve na pandemia. Agora, na busca de soluções aí para a agricultura nessa questão da estiagem. Obrigado e uma ótima tarde a todos. Que Deus abençoe. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra a mãe da Catarina. Presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, deputado Carlos Humberto. Para registrar a presença e fazer a minha inscrição. Ok, Vossa Excelência falará depois do deputado Vicente. Está registrada sua presença. Agora sim, deputada Ana. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigada pela deferência. A Bebê está aqui acompanhando a sessão, primeira sessão que ela acompanha. Bom, o assunto que eu venho trazer hoje é um pouco triste, assim como o assunto que o deputado Maurício Kudilac que me antecedeu. Inúmeras vezes neste parlamento, desde o início do meu mandato, eu tenho denunciado certos abusos que acontecem em sala de aula de diversas ordens. Nós já falamos, inclusive, sobre um processo que o Estado de Santa Catarina perdeu, tendo que pagar uma indenização de mais de R$100 mil para 13 alunos que foram humilhados em sala de aula. Nós já trouxemos aqui um caso de Palhoça, de Caçador, de Criciúma. São situações em que os professores utilizam o tempo cativo da sala de aula para falar mentiras, inverdades históricas ou fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Mais uma vez, nós acompanhamos um episódio triste que foi, inclusive, noticiado no estado todo pelo portal ND+, falando sobre uma professora de uma escola particular, e embora seja uma escola particular, já vou contextualizar a importância de falarmos isso no âmbito de educação pública também. Uma professora de redação de uma escola particular que no tempo da sua aula, que deveria ser uma aula voltada à língua, gramática, produção textual, acusou falsamente, imputou ao presidente da República o crime de ser mandante de um assassinato. Então, só para contextualizar os senhores deputados que não assistiram ainda, eu peço para a equipe técnica passar para a gente esse vídeo de 45 segundos que tem esse recorte da aula que foi gravada pelos alunos, por favor. A facada que Bolsonaro tomou foi uma violência política? Sim, o Davi, na verdade, o que aconteceu, né? A violência política ela é praticada por políticos. Bolsonaro levou uma facada? Levou, foi uma violência? Foi, mas não foi praticada por político, foi um popular que fez, né? Foi um civil que fez isso. Agora, o que o Bolsonaro armou, né, para matar Marielle Franco, ele sendo um político matando uma outra política, isso sim é uma violência política. Entendeu o esquema? Agora,
que o Bolsonaro armou, né, para matar Marielle Franco, ele sendo um político matando uma outra política, isso sim é uma violência política. Entendeu o esquema? Certo. Gostaria também que a equipe técnica colocasse na tela para a gente a manchete aí do slide 1, que mostra essa notícia sendo veiculada em todo o estado de Santa Catarina. A gente lê aí: professora de Santa Catarina cria polêmica ao dizer em aula que Bolsonaro armou para matar Marielle. Bom, existem várias questões a serem analisadas aqui. Primeiro, que esse conteúdo político e partidário não deveria estar sendo abordado em uma aula de redação. Assim que essa professora foi denunciada pelos seus próprios alunos, e aí está a importância de que os pais tenham acesso ao conteúdo e ao currículo, previamente ao currículo programático, para que saibam que seus filhos vão estudar, e posteriormente ao conteúdo que está sendo ministrado, para que possam acompanhar se esse conteúdo realmente está obedecendo com honestidade o plano de ensino. Depois desta aula, os próprios alunos divulgaram esse abuso cometido pela professora. Nós não estamos citando o nome dela e nem o nome da escola, porque a intenção não é pessoalizar a questão, mas mostrar mais um triste episódio dessa natureza. Já que esta professora foi gravada e denunciada, ela se sentiu compelida a pedir desculpas pelo que havia feito e acabou emitindo uma nota, uma carta pedindo desculpas. Eu gostaria que colocassem na tela para a gente o slide 2, onde nós lemos o pedido de desculpas da professora. E gostaria que que os senhores deputados olhassem comigo alguns detalhes desse pedido. Olha, a professora nos diz assim: venho a público lamentar o trecho de aula sobre violência política por mim ministrada. Claramente, o trecho retirado do contexto, sempre esta justificativa, né? Sempre, em todos os casos. Nós temos aqui nós temos o caso daquela professora que foi filmada dançando funk no chão da sala de aula em Blumenau. Nós temos uma professora em Caçador, uma em Palhoça, Criciúma, todas sempre dizem que suas aulas foram descontextualizadas. Faz a grave acusação e imputa crime sem comprovação do caso Marielle ao Bolsonaro. Pelo menos a professora teve que admitir. Mas é importante lembrar que ela só está admitindo os seus erros aqui porque ela foi gravada e denunciada pelos próprios alunos. Houve ausência de contexto, haja vista que era uma hipótese que configurava violência política. Reconheço que a frase foi infeliz, ainda mais quando retirada do contexto, por isso, a presente retratação. Peço desculpas pela errada colocação verbal. Bom, em toda a sua justificativa, a professora pede escusas, né, pela sua péssima forma de comunicar, por não ter transmitido a mensagem de uma forma correta, levando em conta que esta é uma professora de redação. A função dela é ensinar aos alunos como passar para as palavras o que está nas suas cabeças, ou seja, como produzir texto ou como organizar em forma de texto aquilo que pensa. Então, esta é a função dela, e ela, em carta de retratação, diz que foi infeliz. Bom, em decorrência de todos esses fatores, nós estamos encaminhando ao Natalino Bioni e à governadora do estado, governadora interina do estado, a senhora Daniela Rainer, um ofício de número 32, primeiramente comentando este caso, explicando, transcrevendo toda a fala da professora para contextualizar o nosso pedido que outros casos como esses que nós já passamos aqui e que são casos catarinenses recebam, agora que o governo mudou e que se diz um governo de direita, um governo bolsonarista, a devida atenção a todos esses casos, o caso de Criciúma, o caso de Palhoça, o caso de Caçador, que são casos de escolas públicas, onde coisas semelhantes a essas que eu exibi aqui aconteceram. E só para lembrar os senhores desses dois casos, eu trouxe um último vídeo que tem 1 minuto e 30 segundos e que mostra 2 trechos de uma aula em Palhoça e em Caçador. E o mais incrível é que, neste caso de Caçador, a professora que doutrinou, humilhou os alunos em sala de aula, ainda processou a mãe da aluna humilhada. E o Estado, que abriu 2 processos administrativos nesse caso, tem com muita lentidão apresentado uma resposta. Então, eu gostaria, por favor, que o pessoal da técnica colocasse para a gente esse vídeo, só para demonstrar como o problema está na escola pública também. Você
verdade, a gente não é obrigado a concordar com os pais da gente. Nós somos 86% negros no Brasil, tá? E 72% mulheres. Uma mulher que ouve o que esse cara fala e vai dizer que vai votar para ele, se apoiar um cara que diz que o estupro é legítimo, que o negro voltar para senzala é legítimo, se realmente ele ganhar, realmente a mulher tem que sofrer todo tipo de abuso mesmo. E vocês aqui, a maioria de vocês, tem mais instrução que o pai de vocês, que a mãe de vocês, que o responsável por vocês. Então vocês têm a obrigação. Ele defende todo tipo de violência. E, digamos, a minha vizinha estava brigando com o marido lá, dependendo do policial, se ele é um partidário do Bolsonaro, ele demora 5 horas para vir atender a ocorrência. E deixa a mulher ali, os filhos apanharem, né, da forma que foi. Então isso é muito perigoso, pessoal. Muito obrigada. Eu gostaria que colocasse na tela o slide 4, que mostra um trecho do ofício que nós estamos encaminhando ao secretário de Educação. Ali no último parágrafo é possível verificar que nós escrevemos o seguinte: a gravidade do fato consiste no uso ou abuso da cátedra de forma irresponsável para transformar uma falácia em verdade, a fim de levar o seu discurso político para a audiência cativa dos jovens em formação. Nesse caso que nós vimos, o docente infringiu os princípios de liberdade de consciência, de ideia e o direito dos alunos de aprender, bem como as garantias do padrão de qualidade exigidos à educação, conforme previstos nos artigos 2º e 3º da Lei 9.394 de 96, tornando-se então necessária, não apenas nesse caso da iniciativa privada, onde a escola já se manifestou dizendo que essa não é uma prática comum dentro da escola, mas infelizmente defendendo a professora nas suas últimas linhas, o Estado como serviço público prestado através das escolas de educação públicas precisa se manifestar a esse respeito. Nós estamos mais uma vez cobrando através desse ofício de número 32 uma postura do nosso governo do Estado, agora na pessoa da Daniela Rainer, governadora interina, que se diz de direita, conservadora, bolsonarista, e também na pessoa do Natalino Ghioni, que representa a Secretaria de Educação. Muito obrigada, senhor presidente. Do registro de presença. Próximo orador inscrito em breves comunicações, deputado Dr. Vicente Caro Preso, pelo tempo de até 10 minutos. Presidente, pela ordem, Mauro. Pela ordem, deputado Sopelsa. Muito obrigado, deputado Mauro. É só para registrar a minha presença, tá? Ok, registrada a sua presença, a presença do deputado César Valduga e também da deputada Dirce. Ok. Agora sim, com a palavra, o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas deputadas presentes nessa sessão, um tanto quanto esvaziada pela razão das eleições próximas, o que é extremamente natural. Ontem eu lancei um vídeo e distribuí para algumas pessoas, principalmente para o pessoal do meu partido, aí, a respeito de um alerta que eu lancei. Só em Jaraguá ontem foram diagnosticados 96 pessoas com o diagnóstico positivo. A enfermaria do Hospital São José, com leitos Covid, enfermaria, estava lotada. E também praticamente lotada a UTI de leitos Covid. Ontem tivemos um movimento do ambulatório de Covid de mais de 300 pessoas, um recorde absoluto. E assim isso está se espalhando no Estado de uma maneira absurda. Eu lancei, então, um apelo para que os candidatos que eu conheço, principalmente de vereadores, que vão em todos os lugares, estão pedindo voto nas casas, que eles evitem pelo menos as reuniões, que eles maximizem as suas ações por via de internet, por via de WhatsApp, ou por pequenos encontros com o mínimo de pessoas possíveis e com todas as garantias de máscara e álcool gel, enfim, todas as coisas de segurança, porque realmente estamos numa situação muito preocupante. Pessoal já meio, assim, farto de tanto que ficaram enclausurados em razão da pandemia, acaba achando que está tudo sob controle, mas não está. E algumas mortes têm sido
verificadas aí num número bem maior do que algumas semanas atrás, tal como foi previsto pelo atual secretário de Saúde, Dr. André Mota Ribeiro, que nós teríamos um pico justamente nessa semana da eleição. Fica, portanto, esse aviso para todos os deputados e deputadas, né, para que alertem as pessoas que elas conhecem, que têm alguma influência, e para o público em geral, para que evitem muita facilitação de contrair a doença. Pois bem, ontem nós tivemos aqui a presença da governadora Daniela Rainer, com alguns secretários, que tiveram uma conversa importante com lideranças aqui da região de Guaramirim, Jaraguá, Xereder, Corupá e Massaranduba, da região do Vale do Itapocu. Então, foi uma reunião interessante, onde foi colocado a necessidade de término da obra da BR-280, no trecho estadualizado, de 10 quilômetros. Faltam algumas situações, por exemplo, de indenizações de pessoas dos seus terrenos, que antes iria ficar com o DENIT, mas com a concessão dessa rodovia para o Estado terá que arcar. É uma quantia altíssima prevista, mas ainda os valores não estão totalmente determinados. O importante é que as licitações todas estão feitas, a obra corre num ritmo muito grande, isso tem deixado muito tranquilo todas as pessoas, principalmente do setor produtivo, e uma redução do número de tempo de espera para passar por esse pequeno tempo e também do número de acidentes. A outra situação que ocorreu durante a vinda da governadora foi o comprometimento dela com a possibilidade de, aqui nessa região, ser aberto também o Hospital São José como alta complexidade de cardiologia. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande pelo número alto de pessoas com infarto e outras urgências cardiológicas, e se chegar aos locais que são determinados pela regulação do SUS. Então, esse é um projeto que eu estou muito empenhado, que toda a comunidade tem um grande interesse para transformar o Hospital São José, que já é um hospital bastante complexo, com várias altas complexidades, e é um ponto de parada também de helicóptero para trazer pessoas acidentadas, e também uma grande instituição, talvez a que mais faça receptação de órgãos, né, e para toda essa política dos órgãos, enfim, em Santa Catarina. O outro dado importante, daí eu tenho que conversar com cada um dos senhores, é um assunto corriqueiro que vem, a inauguração de uma escola grande aqui em Guaramirim, chamado SEDUP. Esse SEDUP ele foi licitado, o início das conversas foi há 11 anos. Há 9 anos atrás iniciou a obra. 7 empresas ganharam licitação e desistiram no meio. Problemas de ordem de terreno, enfim, de tudo que vocês podem imaginar, e que não esperavam o ex-senador Paulo Bauer quando deu a ideia, e quando foi desapropriado uma área do próprio governo municipal, onde funcionava um parque de eventos, uma coisa importante para Guaramirim, finalmente essa obra ficou pronta. 10 milhões de reais, fora alguns adicionais, depois que esse espaço foi palco de depredação e de roubo de fios, etc., onde foram empregados mais de R$1,5 milhão de reais. Então, em que pese todo esse lastro de dificuldade, e aí nós, deputados, legisladores, nós temos que rever as penalidades para as empresas que se habilitam e deixam a obra pela metade. Isso ocorre em todo o lugar de nosso Estado. Se nós formos ver, aí tem deputados que foram atrás de obras abandonadas no Estado, obras paradas, é realmente uma urgência e um fator de jogar dinheiro fora,
dinheiro público, um dinheiro escasso que vem dos impostos, numa situação como a nossa, de redução de produção econômica, nós temos que realmente rever algumas práticas que são utilizadas por esses empresários sem condições, que participam de licitações e depois deixam no meio do caminho a obra e deixam de fazer aquilo que deveriam ter feito e saem praticamente ilesos dessa situação. Então, eu convoco a todos os deputados que a gente veja isso com uma responsabilidade muito grande e que não deixe isso continuar. É uma barbaridade que uma escola demore 11 anos para funcionar. Ainda não está funcionando, inclusive. Os cursos vão iniciar no início, no próximo ano, agora, as matrículas vão começar em cursos técnicos, mas realmente é inacreditável que isso ainda aconteça e que a legislação tenha que ser apertada de uma maneira forte para a gente coibir esse tipo de atitude que atrapalha a vida de todo mundo. Pra vocês terem uma ideia, eu não tinha mais condição de entrar em qualquer reunião e falar sobre o SEDUP de Guaramirim. Todos nós sentíamos culpados, e éramos mesmo. Como é que não terminava uma obra dessa para a educação de um bem do município de Guaramirim, que era extremamente útil e que estava 11 anos parado? Então, realmente, algo tem que ser feito. Por fim, notícias boas também, que a governadora trouxe, que o secretário de Infraestrutura trouxe, duas, além dessa BR-280, que está num ritmo alucinante, são duas outras SCs, rodovias estaduais, que estão na mira, principalmente a SC-108, no trecho da BR-280 em Guaramirim até a cidade de Massaranduba, para que entre. Já estão ultimando os detalhamentos dos projetos para que ela entre numa licitação no início do ano que vem, para ser totalmente reformulada, restaurada essa rodovia. Então, nós esperamos com ansiedade que isso aconteça. É uma luta, é muito buraco, é muito acidente, muita perda financeira e econômica da região, e o mesmo provavelmente vai acontecer no início do ano que vem também, a inclusão dessa obra, a SC 414, que une a Vila Itopava até o município de Luiz Alves, passando por Massaranduba. Então, é um trecho de 13 quilômetros que precisa ser resolvida essa situação, mas que também o governo do estado tem visto com carinho e tem desenvolvido agora o projeto de restauração e... Mais 30 segundos para concluir, deputado. Da complementação dessa rodovia, senhor presidente. Então, nós temos certeza de que são progressos importantes para a região e que mereciam ser assinalados. Muito obrigado. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Carlos Humberto. Boa tarde, senhor presidente. Me faltou aqui o seu áudio. Não sei se o senhor me escuta ou não, mas... Te escuto bem. Está me ouvindo? Agora nós não estamos te ouvindo. Deputado Carlos Humberto, nós não conseguimos ouvir Vossa Excelência. Agora eu voltei a escutar o senhor. Posso dar seguimento? Ok. Presidente Mauro, nobres deputados que participam da sessão, deputados e deputadas, quero deixar também aqui o meu parabéns à deputada Ana Campagnolo, a nossa nova mamãe aqui da Assembleia Legislativa. Quando uma vida vem assim, na vida de um casal, a vida que se renova, é algo muito bonito, é um presente de Deus. Eu quero aqui parabenizar a ela e ao seu marido. Senhor presidente, no dia de ontem,
eu recebi a visita do senhor Ariel de Souza Neto. Ele me procurou, ele é o presidente da Associação dos Proprietários de Vans e Micro-ônibus. E ele me veio com um pleito que eu achei muito pertinente e que eu tenho certeza terei apoio dos demais deputados para o pleito da associação, porque é algo que eu fiquei até um tanto quanto sensibilizado pela falta aí de cuidado por parte do governo do estado com essa categoria. Todos os meses, as vans, micro-ônibus, ônibus, eles pagam a TFT, que é a taxa de fiscalização de transporte, na ordem de R$ 130 por mês. É uma taxa cara, uma taxa alta, não é barato, né? Para além de todos os impostos incidentes sobre a categoria. Pois bem, no mês de março de 2020, no mês de abril, no mês de março anunciou-se a suspensão da cobrança da taxa a partir do mês de abril por conta da pandemia, né? Diversas categorias que são atendidas pelo transporte, como as escolas, o transporte público, que ficou impedido de trabalhar, o turismo, que ficou impedido durante meses de exercer suas atividades. Essa taxa ela foi não cobrada durante o mês de abril, mês de maio, mês de junho, mês de julho, mês de agosto, mês de setembro e mês de outubro. E agora, a partir do dia 30 de outubro, anunciou-se a retomada da cobrança dos R$ 130 mensais por veículo. E o que aconteceu nesta última sexta-feira, se não me engano, quinta ou sexta-feira? Foram todos notificados para que, de um pagamento só, no mês de novembro, junto com a taxa de novembro, pagasse os R$ 910 que haviam sido suspensos, tudo de uma vez só, né? E a Associação dos Proprietários de Vans e Micro-ônibus me procuraram, acredito que tenham procurado mais deputados nas suas regiões, nas suas cidades, com esse pleito aqui, porque é algo que nós não podemos concordar. Não é possível que, para além deles terem sido altamente prejudicados, como diversas categorias, mas no transporte escolar, por exemplo, no turismo e no transporte público municipal e intermunicipal, até se impediu o trabalho através de diversos decretos aí pelo Estado de Santa Catarina, e não é possível que a gente concorde agora que num pagamento só se faça essa cobrança de R$ 910, somados aos 130 do mês de novembro, a gente está falando R$ 1.040 por veículo, algo que, para mim, e tenho certeza para todos, soa ao absurdo, né? Nós não podemos concordar com isso. Nós estamos já emitindo ofícios aqui através do nosso gabinete para a Aresc, né? Era um antigo DETER, agora é a Aresc que cuida disso, para a própria governadora, que deve, acredito, estar sendo pega de surpresa com essa notícia, porque isso aqui é altamente injusto, né? Na nossa opinião, não sei se é legal ou não, deveria ser abonada essas taxas por esses meses que nem se pôde trabalhar. Agora, se não for possível o abono, pelo menos que se parcele isso ao longo dos próximos meses, para que não pese no bolso dos trabalhadores e principalmente do trabalhador individual, aí, do proprietário de uma van, do micro-ônibus, que depende do seu trabalho, da sua van para sobreviver, e agora recebe essa surpresa aí dos R$ 910, somados aos R$ 130 do mês de novembro, né? As pessoas estão sem caixa, estão há meses sem trabalhar. Foi agora, final de setembro, início de outubro, que a maioria da atividade aí pelo Estado ela começou gradativamente a voltar à sua atividade e ninguém tem caixa para pagar um valor desse, e além de ser injusto, né? Se eles estavam proibidos de trabalhar, em sua grande parte,
não é justo que durante esses meses seja feita essa cobrança, quem dirá tudo de uma vez só. Então, essa é a nossa manifestação, senhor presidente Mauro de Nadal e demais deputados, nessa tarde de terça-feira, a partir desse ofício que recebemos da Associação de Proprietários de Vans e Micro-ônibus, e a gente usa esse nosso espaço aqui para que a gente faça com que estes trabalhadores catarinenses tenham a sua voz escutada aqui no nosso parlamento. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Carlos Humberto, é pertinente vossa fala, recebi também inúmeras ligações na semana que passou sobre esta situação. Eu até estou com a equipe estudando qual é o melhor termo para suspender esta cobrança, né? Podemos fazer em conjunto isso, mas algum deputado tiver interesse também em subscrever, a gente faz algo em conjunto, porque é um absurdo isso, você proibir as pessoas de trabalhar ao mesmo tempo você tributar. Então é algo assim que não soa bem a qualquer pessoa, né? Eu vejo que o deputado Márcio Machado também levanta o dedo, eu vou ver qual é o melhor termo e depois eu comunico Vossas Excelências. Deputado Mauro, uma parte, por favor. Muito obrigado. Deputado Jair Mioto. Deputado Mauro, eu também fui procurado por esse pessoal e apresentei uma indicação que está na pauta da ordem do dia. Vossa Excelência está com o som desligado, deputado Jair Mioto. Melhor agora? Sim. Então, deputado, também fui procurado pelo pessoal desse setor e apresentei uma indicação que está na pauta de hoje. Também tem uma indicação do deputado Laércio e tem uma proposta do deputado Cobalcini que já está sendo encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça para sustar essa cobrança, mas na hora da ordem do dia posso também colaborar com Vossa Excelência com relação a esse assunto, somar-me a Vossa Excelência, deputado Carlos Humberto, nesse pleito. Muito obrigado. Ótimo, bem colocado, deputado. Bem colocado, deputado Jair Mioto. Então, basicamente, estamos contemplados nessa sustação de ato, mas vamos analisar direitinho. Pela ordem, deputado Sargento Lima. Só questão de registrar minha presença, senhor presidente. Boa tarde. Não estou conseguindo através do dispositivo. Sim, deputado, nós já havíamos registrado sua presença, agora o sinal ficou ruim de novo, nós não conseguimos te ouvir. Era registro de presença, só faz um positivo aí na tela que eu consigo... Ok, já está registrada a presença de Vossa Excelência. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de 15 minutos. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores pelo tempo de 6 minutos. Próximo horário pertence ao PL pelo tempo de 8 minutos. Próximo horário pertence ao MDB pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao PSL pelo tempo de 7 minutos. Ninguém inscrito, senhor presidente. Eu posso fazer uso rapidamente da palavra? Perfeitamente. Obrigado. Com a palavra, deputado Coronel Mocelin. Eu quero corroborar as palavras do deputado Maurício Kudilac, referente às estiagens que está ocorrendo ali na região do Oeste, e por todo o Estado, né, mas principalmente agravada a questão da agricultura no Oeste e também a questão da criação de aves, suínos e o gado leiteiro. Eu comentava de manhã na reunião a respeito da necessidade do Estado apoiar mais esses agricultores para construção de cisternas, principalmente quem utiliza muito na questão dos aviários e chiqueirões de porco, de suínos. Eu sei que na época que eu comandava o bombeiro, era muito frequente o pedido para o Corpo de Bombeiros abastecer esses chiqueirões, esses aviários, com água, com caminhões-pipa. E isso, se nós usássemos um sistema ou açudes, que poderia ser utilizado também para a criação de peixes, e também cisternas, aliviaria muito o problema desses agricultores.
porque o simples fato de nós fazermos poços artesianos perfurando e buscando água no lençol freático do aquífero Guarani, ele não é sustentável. A longo prazo, isso pode causar um problema para nossas gerações futuras, porque ele pode contaminar o lençol freático e também diminuir o nível, o lençol, né, o nível da água. Então, se nós temos soluções que possamos reter a água da chuva, o exemplo do Nordeste, quem está fazendo isso, está, inclusive, usando para irrigação, ele é um sistema mais autossustentável. Então, eu recomendaria aí ao governo do Estado para que apoiasse mais os agricultores, Secretaria de Agricultura principalmente, apoiasse mais os agricultores na construção de cisternas e açudes para a retenção da água nos períodos de chuva e para que possamos usar aí no período de estiagem, que ela está sendo muito frequente todos os anos praticamente, ou um ano sim, um ano não, nós temos estiagens e os agricultores acabam tendo muito problema. Era isso, meu presidente. Ok, deputado. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos. Tempo de 10 minutos e 30 segundos. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 714, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do andamento do edital de licitação para a elaboração do projeto de restauração da SC 350 entre os municípios de Caçador e a BR 153. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 715, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca dos municípios do Estado assistidos pelo Esquadrão da Polícia Montada. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 513, autor deputado Márcio Machado, apelando ao diretor-geral do DENIT pela conclusão da duplicação da rodovia BR-470. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 514, autor deputado Felipe Estevão, cumprimentando a presidente da CAG pela passagem do 35º aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 515, autor deputado Felipe Estevão, cumprimentando a diretoria do SINDIP pela passagem do 40º aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 516, autor deputado Felipe Estevão, cumprimentando o doutor Sérgio Winkler da Costa pela passagem do 35º aniversário da sua dedicação junto à pesca e aquicultura no estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 517, autor deputado Jessé Lopes, cumprimentando o 3º sargento Reinaldo Barbosa Sabino, do Corpo de Bombeiros Militar de São José, que protagonizou um salvamento heróico em um incêndio no bairro Campinas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 518, autor deputado Maurício Kudilark, cumprimentando a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina por ser considerado uma das 3 melhores polícias do Brasil em resolutividade de crimes contra a vida, conforme o levantamento da pesquisa Onde Mora a Impunidade, realizada pelo Instituto Sou da Paz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1481 a 1485. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2095 a 2103, 2107, 2108 e 2112. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero agradecer pela aprovação da indicação 2103 e, como estava falando Vossa Excelência agora há pouco, também deputado Carlos Humberto,
essa cobrança dessa taxa, para o senhor ter uma ideia, como o deputado Carlos Humberto acabou de citar, ela é a taxa de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros. Como que o governo vai cobrar essa taxa de abril a agosto se não houve o transporte? Então, além de ilegal, é injusta. Aliás, além de injusta, é ilegal. Então, senhores deputados, eu acho que podemos sim, essa casa, como Vossa Excelência, presidente, acabou de citar, levantar essa bandeira e, pesquisando, senhor presidente, vi que já existe a proposta de sustação de ato 017.4/2020 do deputado Valdir Cobalcini, que foi lida no expediente no dia 7 de outubro e foi encaminhada à Comissão de Justiça, que fala justamente para sustar esse ato e para não só eliminar essa cobrança referente aos meses de abril até agosto, mas também se conceder agora a liberação, a isenção dessa taxa, porque ainda continuamos num período de pandemia e várias empresas estão tendo dificuldades. Tem uma empresa, inclusive, aqui da Grande Florianópolis, os Machado, que pediu a recuperação judicial. Então, as empresas à beira da falência, muitos que são autônomos também, MEIs, enfim, pequenas empresas. Então, acho que é um gesto de grandeza do Estado suspender essa taxa e também não cobrá-la no período de abril até agosto, onde as empresas não estavam operando. E suspender essa taxa, não protelar para cobrar no ano que vem. Suspender essa taxa é justo, é correto com essas empresas que tiveram tanto prejuízo nesse período. Então, apenas para agradecer a aprovação unânime dessa casa e somar-me aqui também ao deputado Laércio, que também tem uma indicação, o deputado Carlos Humberto, que falou, Vossa Excelência, presidente Mauro de Nadal, que pode nos capitanear aí, junto com o deputado Cobalcini, para que nós possamos fazer justiça com esse setor tão sofrido aí do nosso estado catarinense. Muito obrigado. Explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Bruno Souza. Presidente, dou minha boa tarde a todos os colegas. Presidente, quero falar de algo muito grave e, relatos que nós ouvimos e que me tiram especialmente do sério. Não sabemos a veracidade ou não desses fatos, os quais eu vou relatar agora, mas, sendo verdade, isso é algo nojento, senhor presidente. Não há outra palavra para falar sobre o que eu vou dizer. Novamente, são relatos que ouvimos, não há comprovação deles, mas se forem verdades, eles são aqueles atos dignos do conjunto de atos mais repugnantes que nós podemos encontrar na política. Nós estamos na reta final de uma campanha eleitoral e alguns relatos, infelizmente, me chegaram sobre algumas cidades onde isso está acontecendo. Nessa reta final de campanha, alguns empreendedores, empresários, construtores estão sendo achacados, chantageados para que façam doações para campanhas eleitorais ou talvez o seu processo, talvez a sua viabilidade, o seu requerimento nas prefeituras possa não caminhar direito. Ouvi alguns relatos que, se forem verdadeiros, eles são dignos da maior escória possível que existe no nosso meio, daqueles corruptos de baixo calão, vagabundos de primeira grandeza, que se fazem isso, se estão fazendo isso, são vagabundos, são escórias, eles são indignos de serem categorizados na mesma categoria daqueles políticos que honram o seu nome, o seu mandato e querem mudar o Brasil. Estão fazendo, segundo relatos, alguns prefeitos ou alguns políticos estão fazendo esse tipo de chantagem contra empreendedores que querem gerar renda, emprego e oportunidades nas nossas cidades, querem gerar oportunidades. E aí descobrem que para ter a sua obra aprovada, para ter a sua viabilidade conferida, para ter o seu processo passado adiante, tem que fazer certos tipos de contribuições para campanhas políticas.
Esses que estão fazendo isso são indignos de serem chamados de políticos, são bandidos. Eles simplesmente são bandidos. Bandidos que certamente pagarão, se não nessa vida, pagarão em outra vida pelos seus crimes, pois eles estão afundando o país, estão afundando as nossas cidades, estão fazendo com que o Brasil seja essa terra que hoje oferece tão pouca esperança para os nossos jovens. Eles são os responsáveis por fazerem o Brasil ser um país que a renda per capita cai, enquanto os outros países crescem. São os bandidos que fazem com que o nosso país ofereça pouca oportunidade para quem quer daqui viver e trabalhar de forma honesta e incentivam com que outros entrem para a vida da bandidagem igual a eles. E é isso que nós temos que combater, senhor presidente. Se esses relatos forem verídicos, isso é gravíssimo saber que isso está acontecendo. E é contra esses vagabundos que eu quero lutar, e é contra esses vagabundos que nós precisamos lutar, porque é isso que eles são. Não há outra palavra para chamar esses. E se algum desses, porventura, me ouvir, passem longe de mim, do meu gabinete, porque se eu tiver comprovação de algum desses fatos, os senhores irão parar na Polícia Federal, no Ministério Público e onde mais eu encontrar, porque é uma falta de respeito. Isso aí é ajudar ninguém a não ser a si mesmo, porque estão impedindo das suas cidades gerarem prosperidade, porque é isso. Quando um empreendedor descobre que para gerar o seu empreendimento ele precisa fazer algum tipo de contribuição obrigatória, ou então o seu pedido de licenciamento, de alvará não vai para frente, este gestor público está impedindo prosperidade na sua própria cidade. Ele não ajuda o empreendedor que quer gerar renda, não ajuda quem pode ser empregado, não ajuda o cidadão da sua cidade que poderia ter ali naquele empreendimento, encontrar uma oportunidade, um emprego, e não ajuda a própria cidade, porque a cidade deixa de gerar renda para a própria cidade. E não ajuda nem a prefeitura, porque a prefeitura poderia recolher mais impostos através dos empreendimentos que nascessem e que estão sendo impedidos de ir adiante por conta de uma dificuldade inventada, por conta de safados que criam dificuldades para vender facilidades. Não estão ajudando ninguém, estão apenas pensando em ajudar a si mesmo, as suas campanhas eleitorais, ao seu café pequeno, estão apenas pensando no seu próprio bolso, no poder pelo poder e nada mais. Nós somos políticos porque temos um propósito, porque queremos tornar esse país, esse estado, essas cidades melhores. Esses sujeitos querem tornar apenas a sua conta bancária melhor, ou seja lá para onde enviam esse dinheiro, ou seja lá o que querem fazer com o poder pelo poder. Esses sujeitos não querem ajudar ninguém, são escória, é o pior tipo de ser humano que existe na Terra. É aquele que não consegue enxergar nada além do seu próprio umbigo, é aquele que não consegue pensar em ninguém além de si mesmo. Esses sujeitos precisam ser eliminados da política, ou o Brasil nunca terá uma oportunidade. E eu faço aqui um apelo a todos que hoje, que se estão sendo de alguma forma chantageados, que denunciem, que não compactuem, que gravem esses bandidos que estão fazendo isso, porque nós temos que resistir à esperança. Há pessoas do bem, sim, que querem fazer as coisas da forma diferente. Há pessoas que querem mudar como as coisas são feitas nesse país. E existem pessoas já na política que querem fazer isso. Eu tenho certeza que existem. Nós precisamos resistir a isso, porque essas pessoas estão afundando o nosso país e estão afundando o barco qual as nossas famílias estão dentro. Pode ter colete salva-vidas, talvez, para algum de nós, mas não vai ter para os nossos filhos. Esse país vai quebrar por conta de escória como essas que chantageiam os nossos empreendedores. E não vai ter colete salva-vida para os filhos deles. Não vai ter colete salva-vida para os nossos filhos. Vão afundar junto nesse barco chamado Brasil, se nós não fizermos nada. Por isso eu faço um apelo aqui, que quem estiver em uma situação semelhante, não compactue. Se estiver acontecendo isso em algum lugar, não compactue. Denuncie,
porque nós temos que mudar essa política. Eu acredito nisso, eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não estava aqui. Esse é o nosso propósito. Nós precisamos mudar isso, porque, gente, não dá. O Brasil vai fechar, vai acabar, vai quebrar, nós vamos pular do precipício se nós não começarmos a mudar isso. Porque chantagear quem quer gerar emprego e renda, quem quer trabalhar honestamente, isso é de um baixo calão, isso é de uma baixeza tão grande. Isso é sabotar o Brasil, o nosso próprio país. Então eu peço que todos que ouvirem, se alguém ouvir essa mensagem e estiver sendo, nesse momento, chantageado, não compactue, denuncie, grave se precisar, mas não compactue com esse tipo de bandido de baixo calão que está afundando o nosso país. Senhor presidente, era isso. Eu peço desculpas aos meus colegas, mas como esses relatos eles começam a chegar, e isso, de fato, é o que nós temos que mudar, nós temos que acabar com... Por isso que a minha luta contra a burocracia, contra essa possibilidade de gerar dificuldade para vender facilidade. Nós temos que tirar o carimbo, o poder desses bandidos fazerem isso. Nós precisamos tirar o carimbo, nós temos que facilitar, desburocratizar, para que, então, o empreendedor possa empreender, gerar renda, oportunidade para os nossos filhos, sem precisar depender do poder de alguém que tem o carimbo na mão, que pode dizer sim ou não, dependendo da contribuição que você faça. A desburocratização serve para isso, para facilitar, tirar o poder de quem hoje pode gerar dificuldade para esperar uma contribuição mais tarde. Nós temos que tirar o poder dessa gente, temos que tirar o carimbo desse pessoal, nós temos que facilitar para quem quiser empreender, para que quem queira empreender simplesmente possa empreender, simplesmente possa gerar um emprego, renda, oportunidade, e não precisa depender de uma doaçãozinha de campanha para ajudar o Brasil. Onde já se viu isso? Para ajudar o país, nós temos que fazer uma contribuiçãozinha obrigatória, que nem contribuição é o nome, porque se é obrigatório não é contribuição. Na verdade, é uma extorsão isso. Por isso, nós temos que desburocratizar. E você que estiver ouvindo isso, por favor, denuncie e nunca compactue. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.